Eles disseram que Burkina Faso era apenas uma terra sem saída para o mar, destinada a viver à sombra das potências. Disseram que nosso solo só poderia oferecer ouro bruto e algodão barato, nunca dignidade, nunca poder. Mas hoje, diante dos olhos do mundo, uma nova página da história africana se abre. Sob a liderança firme do presidente Ibrahim Traoré, o impossível se tornou realidade. Um acordo de 14 bilhões de dólares com a Índia para o fornecimento de grãos, sorgo e milho que nascem da força dos nossos camponeses. Não é caridade, não é presente. É o reconhecimento de que o suor africano tem valor e que Burkina Faso não aceita mais ser tratado como invisível. Enquanto os jornais de Nova York e Bruxelas tentavam explicar esse acontecimento, em nossas aldeias os agricultores erguiam a cabeça com orgulho. Afinal, cada semente plantada sob o sol ardente foi também um ato de resistência. E eu lhe pergunto, será que o Ocidente está pronto para aceitar que a nova força da geopolítica mundial não vem de armas, mas de sacos de grãos africanos? Se você acredita que o despertar da África já começou, inscreva-se e acompanhe até o fim desta história. No coração de Ouagadougou, o anúncio ecoou como um trovão. Burkina Faso assinou um acordo histórico de 14 bilhões de dólares com a Índia, envolvendo o fornecimento de milhões de toneladas de sorgo e milho, o que parecia improvável para uma nação sem litoral, considerada por décadas como marginalizada no comércio mundial, agora se transformava em um símbolo de afirmação política e econômica. O presidente Ibrahim Traoré apresentou o pacto não apenas como um contrato comercial, mas como um marco da soberania nacional. Ele destacou que não se tratava de esmola, nem de concessões forçadas, mas de uma parceria equilibrada, construída sobre confiança e respeito mútuo. Diferente das negociações ocidentais, repletas de tarifas, sanções e imposições políticas, a Índia chegou com uma proposta concreta: pagar um preço justo, investir em tecnologia agrícola, apoiar sistemas de irrigação e ampliar a capacidade de armazenamento local. Esse movimento estratégico não surgiu de improviso. Durante anos, delegações silenciosas trabalharam nos bastidores, apresentando à Índia dados sobre colheitas, silos já em funcionamento e rotas de transporte em potencial. Técnicos indianos caminharam pelos campos de Burkina Faso, apertaram as mãos dos agricultores e testemunharam a disciplina de um povo acostumado a resistir às secas e às dificuldades. Para o povo comum, a notícia trouxe esperança de empregos, infraestrutura e reconhecimento. Para o governo, significou abrir uma porta para o futuro, sem depender das condições impostas pelo Ocidente. Mas este foi apenas o início de uma tempestade que abalaria o mundo político e econômico. Quando a notícia do acordo foi divulgada, o mundo financeiro entrou em choque. As bolsas da Europa e da América do Norte registraram quedas repentinas nos setores agrícolas, enquanto analistas tentavam compreender como Burkina Faso, um país frequentemente descrito como frágil, havia conquistado tamanha relevância. Em Washington, senadores convocaram audiências de emergência, chamando o pacto de imprudente e um risco para a estabilidade global. Em Bruxelas, ministros falaram em ameaça ao equilíbrio do mercado, revelando um medo claro: perder o monopólio sobre o comércio de grãos. A imprensa ocidental multiplicava manchetes alarmistas. Expressões como food shock e grain geopolitics surgiam em jornais e think tanks. O que para nós era soberania, para eles era um terremoto político. O ponto culminante foi a constatação de que este não era apenas um contrato bilateral. Era o prenúncio de um novo paradigma. Se a África podia alimentar a si mesma e a parceiros estratégicos como a Índia, a lógica de dependência construída durante séculos se desfazia diante dos olhos do mundo. Ibrahim Traoré tornou-se, de repente, não apenas presidente de Burkina Faso, mas símbolo de um continente que se recusa a continuar ajoelhado. O Ocidente, acostumado a ditar preços e condições, agora assistia à ascensão de uma voz africana firme e altiva. Se você acredita que a coragem de Traoré é a verdadeira voz da África, compartilhe sua opinião nos comentários. O impacto imediato do acordo foi sentido nas aldeias e cidades de Burkina Faso. Milhares de agricultores, por anos invisíveis aos olhos do comércio global, agora viam seu trabalho valorizado. Com o investimento indiano em irrigação, armazenamento e transporte, novas oportunidades de emprego surgiram.
desde trabalhadores nas plantações até técnicos especializados em logística e manutenção. Famílias que antes sobreviviam com colheitas mínimas começaram a sonhar com escolas melhores para seus filhos e acesso a serviços de saúde dignos. As obras de modernização das ferrovias e a construção de armazéns próximos às fronteiras transformaram regiões esquecidas em centros de atividade econômica. O que antes era símbolo de isolamento passou a ser visto como um ponto de partida para a integração regional. No cenário político, o presidente Ibrahim Traoré consolidou sua imagem como líder de resistência e renovação, ao desafiar abertamente as práticas exploratórias do Ocidente e firmar parceria com a Índia em condições justas. Ele despertou admiração em outros países africanos. Discursos em Mali, Níger e até mesmo na África do Sul começaram a citar o modelo Burkina Faso como exemplo de soberania. Ao mesmo tempo, críticas internas diminuíram, substituídas por um raro sentimento de unidade nacional. A população passou a enxergar o governo não apenas como autoridade, mas como defensor real de seus interesses. Para ajudar a juventude, Traoré tornou-se símbolo de que a coragem política pode romper muralhas históricas. Nos Estados Unidos, o anúncio do pacto gerou apreensão imediata. O Congresso convocou especialistas em segurança alimentar para avaliar o impacto de um acordo de 14 bilhões de dólares firmado entre a Índia e Burkina Faso. Think tanks influentes publicaram relatórios alertando que um novo eixo alimentar poderia reduzir a capacidade do Ocidente de usar o trigo e o milho como instrumentos de pressão diplomática. Para Washington, o problema não era apenas econômico, mas estratégico. Se a África aprendesse a negociar de igual para igual, o peso da hegemonia americana no comércio global seria seriamente questionado. Na Europa, ministros de comércio reagiram com ameaças de tarifas adicionais contra produtos indianos, acusando Nova Delhi de alimentar instabilidade nos mercados. Mas, ao mesmo tempo, países do sul global saudaram a iniciativa como uma virada histórica. Nações da América Latina, como o Brasil, e do Sudeste Asiático, como a Indonésia, viram na Aliança Índia-África uma chance de reequilibrar as regras do comércio internacional. Para a Índia, a decisão foi arriscada. Resistir às pressões de Washington e Bruxelas significava enfrentar sanções. Ainda assim, o governo indiano escolheu seguir com a parceria, reconhecendo que a segurança alimentar de sua população dependia de alianças honestas. Esse gesto foi interpretado como uma clara mensagem de que o futuro das relações internacionais não será mais decidido apenas nos corredores do Ocidente. Da noite para o dia, a assinatura do acordo se transformou em algo muito maior do que cifras. Foi nesse momento que surgiu o South Grain Corridor, um corredor estratégico de exportação que conectava Burkina Faso aos portos do Atlântico através de parcerias regionais. Ferrovias foram revitalizadas, estradas ampliadas e armazéns erguidos em pontos estratégicos. O que antes parecia um obstáculo intransponível, a falta de acesso ao mar, converteu-se em oportunidade. O governo de Ibrahim Traoré, em cooperação com engenheiros indianos, mostrou que ser um país sem litoral não significava ser refém da geografia. Navios começaram a ser preparados em portos vizinhos, carregados com grãos africanos destinados diretamente a Nova Delhi. Era a concretização de uma visão ousada, transformar a desvantagem histórica em instrumento de poder. Com o nascimento desse corredor, a figura de Ibrahim Traoré transcendeu os limites de Burkina Faso. Ele passou a ser citado em conferências internacionais como o jovem líder que ousou enfrentar o sistema comercial dominado pelo Ocidente. Para milhões de africanos, tornou-se símbolo de esperança. Para seus críticos externos, um desafiante perigoso. A narrativa mudou. Já não se falava apenas de grãos, mas de geopolítica, de soberania e de um continente que se recusa a ser tratado como periferia. A criação do South Grain Corridor não apenas garantiu mercados para o milho e o sorgo, mas também abriu espaço para a cooperação tecnológica, militar e cultural entre África e Ásia. De repente, Burkina Faso deixou de ser visto como uma nação isolada e passou a ser considerado um pivô estratégico de um novo eixo global. De uma terra árida, marcada por secas e pelo esquecimento internacional, ergueu-se um país que agora fala ao mundo com a voz da dignidade. Burkina Faso, sob a liderança de Ibrahim Traoré,
mostrou que a soberania não nasce de discursos, mas do trabalho silencioso dos agricultores, do suor que irriga cada grão de milho e sorgo exportado. Hoje, o futuro já não é apenas uma promessa distante, é uma realidade construída com raízes profundas na terra africana. Crianças vão à escola sabendo que o pão em suas mesas não depende mais da boa vontade de potências estrangeiras. Homens e mulheres sentem que sua força não é invisível, mas reconhecida em contratos e em navios que partem rumo à Índia. E como disse Traoré, não pedimos permissão para sermos livres, nós nos levantamos para conquistar nossa liberdade. Se o espírito de Ibrahim Traoré toca o seu coração, compartilhe esta história. Inscreva-se para continuar esta jornada de uma África que não se ajoelha mais. Que Deus abençoe Burkina Faso e todo o continente africano.